Olá, seja muito bem-vindo ao nosso mini curso. Estamos neste momento iniciando a segunda aula do treinamento Sou policial e estou endividado. E agora? Então, o módulo 2 tem como tema o mapa da dívida e o corte de sangramento. Nesse contexto, iremos iniciar a explanação ilustrando essas informações numa tabela que eu estou utilizando para fazer um mapeamento de todas as minhas dívidas. Então, esta tabela possui as informações na ordem que se segue. Primeiramente, a quem devo, quanto devo, quais os juros e qual a prioridade. Então, se você for observar atentamente, estamos aqui estabelecendo como prioridade maior aquelas que possuem maior taxa de juros, necessariamente nessa ordem, da maior taxa de juros para a menor. E urge que esclareçamos, neste primeiro momento, que o simples fato de você ter uma dívida não é, por si só, um problema. Porque, via de regra, todos nós possuímos algum tipo de dívida. Em tese, se você adquire algo ou contrata um serviço e não tem como pagá-lo à vista, você está assumindo uma dívida que, no momento em que será paga parceladamente, vai lhe inserir dentro de um contexto de endividamento. Mas se isso couber dentro do seu orçamento e estiver sob absoluto controle, não há que se falar, sob hipótese alguma, num problema. O problema, no entanto, ele surge quando você perde a capacidade de honrar essas dívidas. Você não consegue mais manter aqueles compromissos previamente acordados, e aí essas dívidas começam a se acumular, crescem como uma bola de neve desordenadamente, e se você imediatamente não toma alguma providência a respeito, pode chegar numa situação de insolvência, na qual você perde a sua capacidade de honrá-las. É aí onde se fala em inadimplência. A inadimplência é aquele estado de descontrole financeiro que, via de regra, tira a sua noite de sono, lhe causa crises de ansiedade, que muitas vezes é causa principal de problemas de alcoolismo, de depressão, não raramente levando inclusive casais a se separarem por conta dos conflitos inerentes a esse estado de grande endividamento. Então é algo que não se pode, sob hipótese alguma, conceber, o estado de inadimplência. E é exatamente por isso que nós iremos tratar desta demanda desde já. Então, nesta tabela, se for bem observada, ela nos permite tirar várias conclusões. Via de regra, quais são os tipos de créditos contratados que têm maiores juros? O cartão de crédito, o empréstimo pessoal, o cheque especial e, de todos, o que possui menor taxa de juros é o crédito consignado. Então, dentro de qualquer estratégia de quitação das minhas dívidas, no sentido de me desvencilhar deste problema de grande endividamento, de inadimplência, eu deverei necessariamente seguir essa ordem de prioridade, começando pelas dívidas que cobram mais juros, até aquelas que cobram menos juros. Então, isto é perfeitamente dedutível. É uma matemática que faz todo sentido e não poderia ser de outra forma. E nessa tabela ainda, vale aqui destacar que nós temos aqui duas situações. Daqueles valores acordados na contratação, as que ainda são sujeitas a cobranças de juros e multas na hipótese de atraso no pagamento. Ou seja, você contrata aquele crédito, já está embutido ali uma taxa de juros previamente acordada, e se você não pagar aquela mensalidade no prazo do vencimento, ainda sobre ela incidirá juros de mora e também multa. Tá? Em se tratando, por exemplo, do cartão de crédito, contanto que você consiga pagar a sua fatura integral até a sua data do vencimento, aí não haverá que se falar em juros sobre aquela dívida, tá certo? Então, sob hipótese alguma, deve-se pensar na possibilidade de não pagar qualquer valor na fatura que não seja o valor integral. Quando você opta a pagar qualquer valor intermediário entre o mínimo e o máximo, e principalmente quando paga apenas o valor mínimo da fatura, aí sim você passará a se ver dentro de um grande problema de endividamento. Porque a taxa de juros do crédito rotativo do cartão de crédito atualmente está em 450% ao ano, de modo que fica muito difícil para você conseguir administrar essa dívida se você mantiver esta despesa, não conseguir honrar essa dívida, e isso se perpetuar de maneira cumulativa por vários meses, sem que você definitivamente tome qualquer providência a respeito. Então, protelar uma dívida dessa com uma taxa de juros absurdamente elevada é decididamente condenar-se à falência financeira. Então, prosseguindo aqui na nossa explicação, você já fez o seu mapeamento de dívidas, já estabeleceu exatamente o que você está devendo, você já tem aquele diagnóstico,
já definiu prioridades, quais são as dívidas que eu irei tratar primeiro, priorizando as de maior juros até as de menor juros, necessariamente nessa ordem. E agora vou partir para essa providência, que é o corte de sangramento. O que é isso exatamente? É a eliminação imediata de gastos desnecessários, chegando ao ponto até mesmo, se necessário for, de haver o bloqueio temporário do uso do cartão de crédito ou do consignado. Então, neste contexto, iremos reportar novamente aquela planilha de gastos compartilhada na primeira aula. Você passou um mês fazendo todos os registros de todas as suas despesas, sem ignorar nenhuma delas, nem mesmo as menores, as aparentemente irrelevantes, e ao final você chegou a algumas conclusões. Você chegou a um diagnóstico, e se você tiver feito da maneira correta, deve ter sido alguma coisa parecida com isso aqui. Se trata de um resumo de demonstrativo financeiro, onde foram discriminadas as despesas conforme a sua peculiaridade. Fizemos aqui duas colunas, consignando as despesas fixas e as variáveis. As fixas, como sendo aquelas que, via de regra, não fogem muito a um determinado padrão, elas são aproximadamente constantes, sofrendo apenas reajustes oportunamente. E as despesas variáveis, como sendo aquelas que a todo momento estão sofrendo variação conforme os seus hábitos de consumo em determinado momento. Então, como se viu no slide anterior, eu vou partir agora para a providência de cortes de despesas, tá? Mas, primeiramente, eu tenho que entender o real dimensionamento de como está esse desequilíbrio entre as minhas receitas e as minhas despesas. Eu vou pedir permissão para avançar o próximo slide, que é o que vai nos dar esse subsídio. E aqui eu vi que todas as minhas fontes de renda, se eu for solteiro, apenas as minhas, se eu for casado, as fontes de renda da família, chegaram no valor de R$ 6.500, frente a uma despesa naquele mês que oscilou em torno de R$ 8.059,90. Então, no mês no qual fiz aquele acompanhamento e registrei todas as minhas despesas, chegando a um resultado final que me permitiu o diagnóstico da minha realidade financeira, cheguei à conclusão de que eu estou gastando R$ 1.559,90 a mais do que cabe no meu orçamento. Essa conta tem que fechar, é inadmissível se eu almejo ter saúde financeira, estar gastando mais do que eu ganho. Então eu volto aqui para a tabela anterior e vou procurar exatamente onde eu posso cortar na carne. Será que eu posso diminuir o aluguel da casa ou apartamento? Dependendo da situação, sim. Se você de repente é solteiro ou mora só com a companheira, ou se é casado e mora apenas com um companheiro, será que essa casa que você está morando, o aluguel não está muito alto? Você não poderia de repente ir para uma casa um pouco menor, num outro bairro, que lhe permitisse pagar menos aluguel? Será que esse plano de saúde, o odontológico, não está me consumindo muito? De repente eu pago o Unimed e eu migro para o ISEC, eu consigo diminuir aí mais de 50% as minhas despesas com plano de saúde. A questão da academia, essa academia que eu estou fazendo, será que não é muito cara? Eu não posso conseguir uma outra academia alternativa igualmente boa, mais barata, mais perto da minha casa, que me permite inclusive economizar com deslocamento, com combustível, estacionamento, enfim. Aí você olha aqui, por exemplo, as despesas variáveis. Dá para diminuir despesas com combustível? Será que eu não posso resolver algumas coisas a pé, de bicicleta, ou pegar um Uber, deixar mais o carro parado na garagem, a moto parada, e evitar deslocamentos que venham a me ensejar mais despesas com combustível? Enfim, será que o meu lazer não pode ser, de certa forma, diminuído? Tem gente que começa o lazer logo na quinta-feira e vai até o domingo. E que, se pudesse, não parava nem em casa. Começa na quinta-feira, aí emenda com a sexta, o sábado, domingo. Se não tomar cuidado, leva todo o seu salário só com esses passeios, com essas opções de lazer, com esses entretenimentos. Claro, não tem nada de errado nisso. Você tem todo o direito de se divertir. Mas será que você precisa necessariamente se divertir daquela forma? Você precisa se submeter a todas aquelas experiências? Você não poderia diminuir um pouco o ritmo desses passeios, dessas viagens? Enfim. Aí você vai ter aqui presentes ou despesa com mercantil. Será que eu não posso também diminuir um pouco os meus gastos com alimentação? Não é me alimentar mal, é de repente partir para outra estratégia,
Existem dias da semana que os mercantis apresentam mais promoções do que em outros. Nunca é bom, por exemplo, você ir para o supermercado com criança. Isso acaba sempre lhe forçando a comprar coisas que você não estava prevendo inicialmente comprar. Por exemplo, início e final de mês, final de semana, nunca são momentos bons para você sair às compras, principalmente no supermercado. Se você começar a fazer isso e prestar mais atenção, vai ver o quanto diferença faz você tomar esses mínimos cuidados. Despesa com luz e com água, enfim. Todos nós sabemos que, dependendo de algumas medidas que você vier a tomar, há a possibilidade sim de você diminuir um pouco os valores dessas contas. E no final você baixa essas despesas de modo a que ela possa caber dentro das suas receitas. Mas aí ficou complicado, eu tive que fazer grandes sacrifícios. Está difícil para mim manter essa disciplina. Aí você tem duas providências a tomar, que seria aumentar as suas receitas ou cortar as suas despesas. Via de regra, cortar despesas é mais fácil, que é algo que você já pode adotar como providência desde agora. Aumentar as receitas muitas vezes depende de planejamento, de disponibilidade, enfim. Nem sempre é tão fácil assim você conseguir aumentar rapidamente as suas receitas, razão pela qual esse caminho poderá vir a ser, depende da circunstância, o mais difícil a ser seguido. Então é isso, e assim terminamos a nossa segunda videoaula. Espero que tudo tenha ficado bem compreendido. Qualquer dúvida, você coloca lá nos comentários, estaremos à disposição para respondê-las. Um grande abraço e até a próxima aula.